Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por sua perfeita vontade de estar aqui, Senhor. Te agradecemos pela sua presença, pelo teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter nos dado esta oportunidade e cumprindo com o que tua palavra disse, que o Senhor habita no meio dos louvores, Pai. Queremos que o Senhor está aqui, Senhor Deus, nestes louvores que foram cantados, ouvindo de cada lábio, de cada coração, a adoração de cada um, Senhor. E o Senhor é o Deus que conhece aquele que está aqui sinceramente, Pai, e pode receber isto, Senhor. Agora, Pai, depois dos louvores, depois dos cânticos, depois desta adoração, ó Pai, este é o momento mais importante deste culto, Senhor. É quando a Tua palavra vem, através do Teu Espírito, vivificando cada letra e atingindo nossa alma, nosso coração. E pedimos que o Senhor tome o controle, Pai, desta plataforma a partir de agora. Humildemente nós pedimos perdão de nossos pecados, Pai, de nossas debilidades, de nossas fraquezas. Se porventura neste dia que passou nós entristecemos o Teu Espírito, Senhor, nós pedimos perdão, Pai. Pai, nós pedimos misericórdia, Senhor. Limpa nosso coração, purifica nossas mentes e unja-nos, ó Deus, para receber a Tua palavra. E assim tome o controle deste ambiente e cada espírito que aqui entrou esteja sujeito ao Teu Espírito Santo, Pai. E pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos o controle desta plataforma, Pai, e deste ambiente, Senhor Deus, pela autoridade da Tua palavra. Tomes o controle, Senhor, e que o aflito saia liberto, que o enfermo saia curado, e que o perdido saia salvo, e que o pecador saia perdoado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda, Deus, nós não sabemos como o Senhor irá tratar em nossos corações, mas, Pai, prepara-nos, ó Deus, para receber de Ti aquilo que Tu tens para nos falar. Pois pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Boa noite a todos. No nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós, capítulo 3, versículo 6. Está muito bom os louvores. E eu creio que Deus habita nos louvores. E eu creio que você já recebeu uma porção, mas a parte mais principal é agora, quando Ele vem e fala através da sua palavra aos nossos corações. Temos visitantes que estão conosco nesta noite. Poderia levantar suas mãos, quem está nos visitando. Aqui temos uma jovem, família, Deus abençoe. Lá atrás eu vejo mais uma jovem, eu não conheço, que Deus abençoe. Temos mais alguém, irmãos? Deus abençoe a jovenzinha. Sejam bem-vindos no nosso meio e que vocês possam ser abençoados juntamente conosco. Sintam-se à vontade, sintam-se livres para juntos entrarmos na presença de Deus. Amós capítulo 3, versículo 6. Tocará a trombeta na cidade sem que o povo tema? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará?
Agora o verso 10. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Toda a responsabilidade de um pregador é trazer a palavra de Deus. Mas aquela palavra tem que ter efeito se haver sinceridade no coração, se haver os requisitos de Deus cumprido na sua vida. E alguns dias atrás eu estava orando a Deus, como de costume, né? A gente ora a Deus. E na oração eu sentia meu espírito desejando mais de Deus, desejando mais da sua presença. E até que esses dias atrás, entramos em uma madrugada na oração, e eu estava pedindo mais do Espírito Santo, mais da unção, mais do poder de Deus sobre minha vida. Mas o Espírito Santo me corrigiu. E eu devo ser sincero com vocês, irmãos. Deus, claro que Deus não veio através de um anjo do céu e desceu e disse alguma coisa. Mas o nosso subconsciente, quando ele fala, é Deus falando. E na oração, Deus veio, creio que foi Deus, porque Satanás nunca falaria algo para você melhorar. Ele sempre vai colocar em você para você piorar. E eu estava ali clamando a Deus, orando a Deus com tudo que há em meu coração. Mas Deus me corrigiu e disse: você precisa ser mais sincero. Você precisa ser mais sincero. É claro que é duro você confessar isso, mas se não formos sinceros uns com os outros, como Deus irá operar no nosso meio? E essa correção, eu creio que foi Deus que me corrigiu, e eu preciso ser mais sincero, irmãos, com vocês, comigo mesmo, com qualquer pessoa. Porque quando o anjo se apresentou para o irmão Brana, ele disse: se você for sincero, se você for sincero e fazer com que o povo creia em ti, nem o câncer parará na tua frente. Foi isso? Agora, câncer, naturalmente, uma doença. Só que no corpo da igreja tem certos espíritos que são como um tumor. E se a gente não for sincero, esses tumores nunca irão sair. Esses espíritos de demônios nunca irão sair. E o que Deus precisa que nós sejamos é sinceros, honestos, verdadeiros, uns com os outros, para que Deus possa operar no nosso meio. E quando Deus me corrigiu, você sabe quando Deus te corrige, né, irmão? Você entra em desespero, você clama por perdão, porque tudo o que você deseja é a misericórdia de Deus. E como pode a gente professar que tem a presença de Deus quando a gente não está sendo sincero?
Agora, ele não disse que eu não era sincero, ele disse que eu precisava ser mais sincero. E isso não quer dizer que eu era um hipócrita, isso quer dizer que eu preciso ter a minha vida mais reta diante dele. Porque nós temos que ser fiel para com Deus e para com os homens. Então, se eu tomar essa plataforma aqui, irmãos, como uma pessoa hipócrita, a palavra que será pregada não fará bem nenhum a vocês. Porque o profeta disse que um pregador, para ele transmitir o que ele quer transmitir para o povo, ele primeiro tem que ter aquilo. E eu não posso transmitir, irmãos, estando em falta de sinceridade. Devo sim ser mais sincero com vocês, tanto no meu comportamento, como com a palavra de Deus. Apesar de conta que vocês são prova disso, que eu nunca tirei nem acrescentei nada do que está aqui, irmãos. Temos todas as gravações. E eu não tirei e não acrescentei. Mas a minha vida para com vocês precisa ser mais sincera. Minhas atitudes para com vocês precisam ser mais sinceras. E eu não tenho vergonha de falar isso publicamente, porque isso não vai me rebaixar. Não vai me fazer uma pessoa menor. Não vai me fazer uma pessoa desqualificada. Pedir perdão não te faz uma pessoa menor. Reconhecer os teus erros não te faz uma pessoa menor. Reconhecer as tuas falhas não te faz menor. Na verdade, Deus honra isso. Porque Deus está vendo um posicionamento. E como um pastor, irmãos, do qual foi me colocado, incumbido, esta responsabilidade, quanto mais é dado, mais é exigido, mais é cobrado. Então agora você para e pensa e se coloque no lugar daquele pregador, se coloque no lugar daquele pastor, daquele obreiro, e veja a sua responsabilidade de trazer algo do qual ele tem que viver aquilo. E não viver para pregar, mas pregar o que vive. E nós não devemos viver esse evangelho porque fulano pregou. Nós devemos viver esse evangelho por uma experiência. Ei, o pastor falou, agora eu vou fazer. Não, você faz aquilo porque Deus está dentro de você. O tema desta noite, irmãos, e será por essa confissão: Alzheimer. Subtítulo: Amnésia espiritual. O que é a doença Alzheimer? O que causa a doença Alzheimer? Cientificamente comprovado que essa doença ela está entre 60 a 80 anos, mas o que causa ela é o que foi digerido desses 10 aos 60 anos. Por quê? O que causa essa doença? Quem aqui já conversou ou já conheceu uma pessoa com Alzheimer? A maioria de nós, né? O que essa pessoa tem quando ela obtém essa doença? Esquecimento. Ela não lembra quem ela é. Não sabe de onde ela veio. Não sabe
qual é o seu esposo ou qual é a sua esposa, qual é a sua família, muito menos lembrar do seu próprio nome. E isto disse o profeta na mensagem Amnésia Espiritual, parágrafo 25. Agora, esta amnésia da qual estamos falando, o qual hoje a ciência deu como Alzheimer, né? A razão que ela te leva a estar num lugar onde você não pode identificar a si mesmo, veja onde ela te leva. É onde uma pessoa não consegue identificar ela mesma. Agora eu vou tipificar o natural e o espiritual junto. Agora, isto é uma coisa incomum. Não acontece com muita frequência, mas é causado por um choque. É alguém que nem mesmo sabe quem é. Devagarzinho nós vamos chegando lá. Você encontra isso nas guerras, algumas vezes soldados ficam assim, algumas vezes as pessoas ficam assim, algumas vezes e outras vezes. Uma outra coisa que causa isto é a preocupação demasiada. Você já parou para pensar, irmãos, que nós levantamos preocupado? Eu poderia dizer que nós estamos aqui preocupados com alguma coisa. Aqui dentro da igreja nós já estamos preocupados. Estamos preocupados já com o que vai acontecer amanhã. Com o que vai acontecer daqui a pouco. E você já se preocupou com a minha confissão? Porque são preocupações demasiadas. A preocupação causa isto. A preocupação não possui nenhuma virtude nela. Ela não tem poder, não tem virtude. Agora, a fé sim. A preocupação não tem virtude, por isso o irmão Branda disse, use a fé. E outra coisa que causa isto entre o povo é estar entre duas opiniões. Quem aqui já esteve entre duas opiniões? Todos nós já chegamos em um momento que nós chegamos diante de duas opiniões. Será que é? Será que não é? Será que vai dar? Será que não vai dar? É estar entre duas opiniões. Isto causará amnésia, esquecimento. Isto te leva a um lugar onde você, na verdade, o que você fez foi perder seu raciocínio. Você tem perdido sua mente. Você não pode mais fazer, você não sabe mais quem você é. Quem nós somos, irmãos? O povo da mensagem. Quem nós somos? Você tem perdido a sua mente, você não pode fazer, você não sabe quem você é, você não consegue se identificar. Jovens na faculdade, você já não consegue mais se identificar como um cristão.
aquela conversa entre amigos íntimos, você não consegue mais identificar, porque você esqueceu quem você realmente é. Você não pode mais saber quem você é. Você não consegue mais se identificar. Você pode andar por aí, comer e tudo mais. Contudo, você ainda não consegue se identificar. Você pode fazer todas as atividades do dia, pegar o prato, levar à mesa, comer, se servir e tudo mais, mas você ainda não sabe quem é. A pessoa, o Mombrano está falando da pessoa que tem Alzheimer, amnésia, esquecimento. Você pode vir à igreja, louvar, adorar, comer do maná e sair no outro dia e não se identificar. Isso é profundo, igreja. Isso é tremendo, e eu creio que a época em que estamos vivendo é o momento para esse tipo de alimento. Então, para você seria a mesma coisa sentar nos bancos da igreja, adorar, louvar, escutar a palavra e no outro dia estar dentro de um bar, porque para você... Então você poderia vir apertar a mão do seu pastor e dizer, agora sim estou no companheirismo, e no outro dia estar numa balada dançando com os jovens da escola, e isso não faria nenhuma diferença para você. Você poderia tomar o pão da ceia, tomar o vinho da ceia, comer o pão e vir reverentemente, mas no outro dia você se esconderia com algum jovem em algum quarto escondido? E teria fornicações com ele, teria prostituições com ele, e não se identificaria. Meu Deus. Deixamos de ser sinceros, irmãos, foi isso que Deus me cobrou. Deixamos de ser sinceros. Esquecemos quem nós somos. Cientificamente comprovado que o Alzheimer vem também através dos alimentos digeridos. Aquela alimentação descontrolada. E isso causa um acúmulo de vitaminas, mas não é essa a palavra. Um acúmulo de nutrientes no cérebro. E esse acúmulo de nutrientes causa uma confusão e rompe o que a medicina chama de subcampo, uma coisa assim. Aonde controla a memória e os pensamentos da pessoa. Por causa daquele alimento demasiado, e hoje, se nós pararmos para observar, irmãos, todo o alimento está contaminado, não está? Os mais antigos aqui vão lembrar que o feijão que vocês comiam era original, não tinha uma sequer gota de veneno. O soja que era plantado não era soja transgênico, que quisesse limpar tinha que pegar uma enxada e limpar o soja. Mas você comia um soja limpo, você comia um feijão limpo, você comia um arroz limpo. Mas o homem começou a botar a mão e colocar a mão nas coisas, então o que ele fez? Um soja transgênico que agora você passa veneno ali, mata tudo que é tipo de inseto, mas o sojinha fica bonitinho. E você digere aquilo e você está digerindo 50% de veneno e 50% de soja. Então agora você imagina tudo isso dentro do teu corpo, levando essas informações para o cérebro. Por que nós temos hoje o Alzheimer prematuro? 40 anos já tem pessoas com Alzheimer, esquecimento. E isso está acontecendo nos jovens. Ele vai na geladeira e não sabe o que queria pegar. Isso acontece com nós, irmãos. Nós vamos lá para pegar a margarina, chegamos lá e... O que eu vim
pegar. E agora? Eu vim pegar nata ou margarina ou o quê? Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, eu tenho que voltar lá no lugar onde eu estava para lembrar o que eu ia pegar. Eu chego lá e eu lembro. Eu ia pegar margarina. É um bom quadro, irmãos, para nós voltarmos. E lembrar o que nós queríamos quando nós fizemos um pacto com Cristo no batismo. Porque o que eu quero, Deus abre a sua palavra, é como uma geladeira. Mas você não sabe o que pegar. E isso vai rompendo, eu vou chamar de raizinhas, tá, irmãos? Para nós simplificar. Porque a ciência dá nome muito, muito bonito para essas doenças. Aqui nós temos técnico de enfermagem, né? Eu até vou falar mais simples, porque senão sou capaz de me atrapalhar e eles vão me corrigir depois, né? Mas vamos dizer raizinhas, e essas raizinhas vai rompendo por causa da alimentação que você e eu estamos digerindo, estamos comendo. Alimentação contaminada. Não temos mais uma alimentação saudável. Naturalmente falando, irmãos. Tudo o que nós comemos está contaminado com veneno, com agrotóxicos e tudo mais. Até mesmo o pé de salada, que uma vez você plantava e comia, hoje se você plantar um pé de salada sem passar veneno, olha, é um milagre. Você tem que estar toda hora cuidando do pezinho de salada para nem uma lesma, alguma coisa do tipo, invadir, comer ou contaminar. E a própria terra, conversando com o irmão Carlos hoje, nós estávamos lá, e eu observei, e ele me falou que a própria terra está envenenada de tanto veneno que já passaram. Então você planta a semente, a terra já está envenenada. Agora, levando isso espiritualmente, igreja, o mundo religioso tem chegado nessa amnésia espiritual. Porque o homem decidiu colocar a sua mão. O homem decidiu colocar as suas ideias. O homem decidiu colocar as suas teologias na palavra de Deus e contaminou o alimento puro. É por isso que nós temos alguns assim chamados cristãos que não têm a identificação de Cristo. Nós somos identificados com nossas famílias nesta vida humana através do casamento. E com nossas esposas, nós somos casados, nós nos casamos e nossas famílias são identificadas pela união de nosso casamento. E então, pensar que terrível seria se acontecesse com você e você não fosse capaz, se eu não fosse capaz de se lembrar quem você é. Que coisa terrível, irmão. Seria você não conseguir lembrar qual é o teu nome, irmão Rafael. Já pensou? Alguém perguntar, e aí, irmão, qual é o teu nome? E você, peraí, eu sei que eu tenho um nome, mas qual é? Com quem você é casado? Eu sei que eu sou casado, mas com quem? Eu já conversei com pessoas que tinham Alzheimer, que 5 minutos de conversa ela perguntava para mim, você é quem? Como é que é teu nome? Porque em poucos minutos aquela pessoa esquecia. E nem do assunto se lembrava. Quantas pregações já nós ouvimos aqui, irmãos? Quantas correções, quantas exortações, quantas bênçãos, quanta coisa Deus tem falado através da mensagem.
Você lembra? Eu lembro. Então, quando o pregador fala sobre cabelo cortado, e ele ainda vê pessoas com cabelo cortado, tem amnésia espiritual invadindo essa pessoa. Então, quando o pregador fala sobre unhas, calças e tudo mais, vestimentas da qual nós sabemos de corte salteado, e aquilo ainda permanece, tem alguma coisa errada acontecendo, alguma amnésia está atingindo aquela pessoa. Poderia dar uma escola, irmãos, mas é isso. É bom se alegrar. É bom comer aquela sopa cheia de legumes. Mas é o feijão e arroz que vai te levar a trabalhar na segunda-feira. E nós, como igreja do Deus vivo, que professamos sermos a igreja de Deus vivo, do Deus vivo, nós temos que lembrar de onde nós viemos, irmãos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Porque eu e você não somos qualquer pessoa, nós temos que lembrar que nós somos filhos e filhas de Deus. E como um filho e como uma filha, eu e você temos a responsabilidade de identificar de que família nós somos. De que família você é, de que igreja você é. Eu sou da igreja primitiva, aquela que se iniciou no Pentecoste. Nós não estamos com amnésia espiritual, nós não estamos com Alzheimer, nós sabemos quem somos e para onde vamos. Nós sabemos quem é nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, a nossa mãe, a palavra. São João 1, verso 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é chamado porque qualquer um pode ser chamado de filho. Qualquer pessoa pode ser chamada de filha ou filho. Mas nós não somos chamados, nós somos feitos. E quando somos feitos, nós temos as mesmas características que o nosso Pai. E disse o profeta que nós carregamos o sangue do Pai. É Ele quem gera, e se foi Jesus Cristo quem te gerou, o sangue dele vai estar em você, as características dele vai estar em você. Deus tem que estar vivendo em nós, irmãos. Deus tem que estar vivendo na sua igreja. Nós precisamos dos milagres, nós precisamos da operação do Espírito Santo. Nós não temos mais que fazer showzinhos. Por que não temos que fazer showzinhos? Porque nós não somos uma denominação. Nós não temos que mostrar para o mundo, ei, eu vou curar, eu vou fazer isso, não. Nós temos um Deus que faz isso. E na mensagem ele ouviu, o profeta diz que quando aquele filho era posicionado, quando ele estava em posição, o que era aquela posição? Quando ele tinha o respeito do Pai, quando ele tinha a confiança do Pai, quando ele tinha o mesmo caráter que o Pai, então aquele homem levava ele até o público e posicionava aquele filho, e depois dessa posição, aquele filho tinha o mesmo poder que o Pai. E a igreja de Deus, ela tem que ser posicionada da mesma maneira, ter o caráter do Pai, ter a confiança do Pai, ter tudo que o Pai é e ser responsável pela obra do Pai.
Mas como que nós vamos ter essa cura? Como que nós vamos expulsar o câncer? Como que nós vamos expulsar a diabetes do nosso corpo, se nós não conseguimos nem tirar a pintura das nossas unhas, se nós não conseguimos nem sequer ser sinceros? Nós queremos lidar com um demônio que já vive há mais de 2.000 anos, há mais de 6.000 anos na face da terra, e queremos expulsá-lo. Essa foi a correção do Espírito Santo. Você quer expulsar um demônio do câncer? Mas a exigência é ser sincero. Você está esquecendo de orar. Você está esquecendo de buscar a mim. Você está esquecendo de quem eu sou. Você está esquecendo por que eu te levantei. Você está esquecendo de que você é só um torãozinho de barro. Se eu não colocar as minhas mãos sobre você, você vira um bêbado numa sarjeta. Sabe o que o Mombrana disse? Que Deus permite muitas vezes um espinho na carne, porque se nós não tivéssemos um espinho na carne, nós se tornaríamos orgulhosos, soberbos, e nos jactanciaríamos a tal ponto que subiríamos em um degrau tão alto que olharíamos para baixo para conversar com o nosso irmão. Então Deus permite muitas vezes nós ir para o espelho da palavra e ver aonde estão os nossos defeitos. E fazer o que ele fez com Israel, botar Israel no deserto e dizer: lembra-te de onde eu te tirei. Lembra que fui eu que tirei você do Egito, da escravidão. Lembra-se que fui eu que fiz vocês atravessarem o mar. Lembra-se que fui eu que derramei maná do céu. E vocês chegaram aqui diante do Mar Vermelho e começaram a murmurar: oh, se nós tivéssemos ficado em Israel, no Egito. Sabe o que Deus disse para eles? Vocês esqueceram do que eu tenho feito por vocês? Vocês esqueceram que aquelas 10 pragas que eu lancei no Egito? Vocês esqueceram que eu coloquei vocês em Gósen e lá não tinha praga, lá não tinha escuridão, lá não tinha doença, lá a minha presença estava? E o Mombrana disse: Israel estava entrando em um colapso de amnésia espiritual. Israel estava entrando nessa doença que hoje a ciência chama de Alzheimer. E se esquecendo de quem realmente nós somos, igreja. Aos poucos Satanás começou a colocar ali desejos, pecados, e aquilo começou a entrar de tal maneira que Israel nem percebeu que aquilo estava, mas quanto menos eles esperavam, eles estavam possuídos por um espírito de desejo para voltar para o Egito. E o profeta disse: eles saíram do Egito, mas o Egito nunca tinha saído deles. E eu me pergunto, como um atalaia desta torre, eu pergunto se nós saímos do mundo ou se o mundo saiu de nós ainda. O profeta disse: eu prefiro comer bolacha no riacho, com água do riacho, mas ficar ao lado dessa palavra do que receber um ticket de refeição, ou um cargo, ou seja lá o que for, fama, e ficar lá na galeria dos famosos e perder a salvação e a confiança de Deus em mim através da palavra.
Então que seja feito conforme a perfeita vontade de Deus. E você pergunta, qual é a perfeita vontade de Deus? Se identificar através da palavra. E o povo religioso tem esquecido disto. Eles têm esquecido de quem eles são e onde isso começou. Os princípios têm saído dos lares, a educação tem saído dos lares, e esse alimento do qual eles estão se alimentando está contaminando as suas mentes espirituais. Pararam de comer o maná que vinha do céu e começaram a pedir carne. Sabe por que esquecemos de orar nas madrugadas? Porque nós vamos dormir às 2 da manhã olhando o telefone. Porque estamos nos alimentando de muitos vídeos, dos TikTok, dos Reels, do Facebook, e tem tanta porta que o diabo tem aberto. Não digo que o diabo abriu, eu creio que foi Deus que fez esse sistema, que poderia ser usado para uma boa causa, para a obra do Senhor, mas o diabo veio e perverteu. E eu estava escutando o pastor Mateus falar esses dias sobre a internet, e achei tremendo aquele pequeno espaço de tempo que ele teve para explicar sobre isso. Ele disse isso e eu vou repetir para vocês aqui. Que a pessoa entra em um caminho de adultério, onde ela não entraria a pé. E o telefone tem muitos caminhos, irmãos. Aquilo que você não tem, vamos dizer assim, não faria fisicamente, mas ali você está fazendo aquilo. É porque você e eu não lembramos mais quem somos. Irmãos, e vamos ser francos. Quando não somos sinceros uns com os outros, acha que vamos ser sinceros para com Deus? E quando não somos sinceros com Deus, não somos sinceros nem com nós mesmos. Isso é a verdade. É duro falar porque é para mim também. Mas e aquelas madrugadas de oração, irmãos? Ficou esquecida no tempo. E às vezes aquela pessoa que tem Alzheimer, ela lembra do passado. Muitas coisas. Quem aqui já estava conversando com uma pessoa e de repente ela sai e diz, ela está morando na cidade, está ali, tudo certinho. Daqui a um pouco ela levanta e diz, eu tenho que ir lá quebrar o milho. Que milho? Você nem tem roça de milho? Isso foi no passado. Alguém já passou por isso? Não tem alguém que passou por isso? A minha avó, falecida, a irmã Teresa, ela queria fazer coisas que já tinha passado muitos anos atrás, que ela trabalhava com aquilo. Eu tenho que fazer comida para o Triqueso porque ele vai chegar logo da serraria. E o avô já estava aposentado. Irmãos, cabe um grande perigo aqui nós começar a dizer, como eu orava. Como eu buscava Deus naquela época. Como eu fazia isso, como eu ia nos cultos. E o passado vem, você vai lembrando do passado e esquece que tem que viver um presente. E eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas aquilo passou, e eu levantava todos os dias, às madrugadas, eu orava a Deus, eu fazia isso, eu cantava, eu louvava, eu sentia, eu era cristão, eu realmente tinha, e agora por que não tem mais? Por que não ora mais? Por que não busca mais? Por que não se aprofunda mais?
porque esses alimentos que nós estamos nos alimentando está contaminando o nosso cérebro espiritual. Então, quando o pastor prega a palavra, ou o pregador prega a palavra, você e eu não conseguimos nos identificar. Porque quando viemos de Cristo, temos que carregar as mesmas características de Cristo. E Deus está buscando uma noiva que tenha o seu caráter. É isso correto, irmãos? Que tenha a sua imagem retratada nela. Que quando olhem para ela, eles têm que ver a senhorita Jesus Cristo. E isso preocupou meu coração, irmãos. Agora, há um lugar quando você tem esta amnésia. Irmão, você me passou 7:10. Há um lugar quando você tem amnésia. Você pode ficar como ficou Nabucodonosor. Quem lembra da história do Nabucodonosor? Ele não era um rei? Respeitado ou não? Era um homem honrado. Tinha um reino honrado. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele se exaltou certa vez. Subiu o seu orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. O orgulhoso sempre vai caminhar no caminho que vai levar para um buraco. E ele se exaltou certa vez. E Deus permitiu pensar que ele era um animal. E ele viveu nos campos e comeu grama como um boi. E seus pelos cresceram pelo seu corpo com penas de águia. E ele se tornou o quê? O coração de uma besta. Eu gostaria de entrar aqui, irmãos, mas temos uma multidão mista. Tem bastante crianças aqui. Lembra que um dia eu falei, e eu li isso lá no tabernáculo da oração, lá. Quem já foi lá no tabernáculo da oração orar? Lá tem uma plaquinha que você entra, um pouquinho antes de você entrar no banheiro, tem uma plaquinha que diz bem assim, ó, quem é você quando está sozinho? É uma pergunta. Está escrito bem assim, quem é você quando está sozinho? Porque na frente do pai e da mãe é fácil ser um jovem cristão, na frente da igreja é fácil você louvar a Deus, mas lá na escola que você está sozinho lá na faculdade que você está representando Cristo lá, como é que você é lá? Como é que você fala de Deus lá? Como é que você se identifica lá? Bate uma bolinha junto, conta umas piadas sujas junto, rende vídeos podres, desculpe a expressão. Eu não tenho estudo, irmão, eu tenho que pregar com a minha faculdade mental. Podres, que não traz edifício nenhum, não te edifica, só te traz problema e ainda abre uma janela para um espírito te atingir. E daqui a pouco aquela pessoa está agindo como um animal. Como um animal. Irracional. Não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o irmão, não respeita o pastor, não respeita o diácono, não respeita ninguém. Ele sabe tudo, conhece tudo, ninguém pode nada com ele. Porque ele pode tudo. Mas nós não somos animais. Nós somos seres humanos. Temos uma alma. E aquela pessoa, então, quando acontece isso com ela, ela vira um Nabucodonosor.
Começa a comer coisas que ela nunca comia na vida. A se alimentar de alimentos que ela nunca colocaria na boca dela se ela tivesse uma consciência normal. Começa a fazer atitudes que ela nunca faria na sua vida se ela tivesse em sua concepção normal. E entrou, e o que aconteceu? Esqueceu quem ela era, esqueceu quem ele era, e age daquela forma. Só que essa doença, irmãos, não esqueçam, eu estou tipificando o natural com o espiritual, eu estou dizendo que essas doenças vêm daquilo que se alimenta. E a falta de exercício físico, a ciência diz, a medicina diz, a falta de exercício, isso dá mais poder para essa doença operar nas vidas. Pois nós não exercitemos mais a leitura, nós não exercitemos mais a oração, nós não exercitemos mais o companheirismo. E depois fica difícil nós lembrar quem somos. Porque o que estamos fazendo não está contribuindo para nós, para a nossa mente espiritual. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que se alimentar conforme a mente de Cristo. Da palavra, da oração, do jejum, da consagração, da busca incessante. Porque sem isso, irmãos, com o arrebatamento tão próximo, nós vamos ficar. Ah, mas o eleito não se perde. Isso, senta na cadeira da predestinação para ver o que acontece. Fica sentadinho na cadeira da predestinação, eu sou eleito, Deus me salvou, glória a Deus. E irmão Brana disse, você será achado como um filho bastardo? Você quer chegar no céu como um filho bastardo, irmão? Ninguém de nós quer chegar. Você chega lá e se envergonhar das tuas atitudes. 3 surpresas que nós vamos ter lá. A primeira é ver quem nós achava que não ia estar lá. A segunda é não ver quem nós achava que ia estar lá. E a terceira é nós estar lá. Que surpresa! Eu nem merecia, mas estou aqui. Não foi você, foi Deus. Mas quando Deus te escolheu, olha o que o profeta disse, quando Deus te escolheu, Ele sabia que você tomaria uma posição por Ele, não sabia? Quando Deus te escolheu, Ele sabia que você iria ficar ao lado dessa palavra, ao lado das promessas, ao lado da mensagem, ao lado do profeta. Então tem muita gente, muito pastor, com amnésia espiritual. Esqueceram de quem fez eles subir, esqueceram de quem vindicou o ministério deles, e hoje esqueceram o que é essa mensagem. Então não me venha com blá blá blá, não me venha com, desculpe a palavra, não me venha com assuntos de repolho. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso. E aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Agora, irmãos, para encerrar, não entre na amnésia espiritual. Como Israel entrou. Saiu sobre o sobrenatural, vendo maravilhas, vendo poder, a ação do Espírito Santo, guiando, a coluna de fogo guiando, era a coluna de nuvem de dia, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, clareando o caminho deles, até que chegou um ponto em que eles não lembravam mais do que Deus tinha feito por eles. Nós precisamos lembrar de quem nós somos, não só aqui, na escola, na faculdade, no colégio, no shopping, em qualquer lugar, nós temos que lembrar que somos cristãos e filhos de Deus, e que o que nós falarmos tem que ser Deus falando, o que nós fazer tem que ser Deus falando, as nossas atitudes tem que ser o Espírito Santo em nós. Cinco minutinhos, e para nós refletir,
Sabe, eu não me preocupo mais com os glória a Deus e aleluias, irmãos. A minha preocupação é que se essa palavra entre aí, se aprofunda de tal maneira que eu possa ver a mudança. Porque o que Deus quer agora não é só glória a Deus e aleluia. Deus quer atitudes, posicionamento. Ser quem realmente você é. Dar o fruto do Espírito Santo. Esse é o momento que nós estamos vivendo. A manifestação do Espírito Santo. Levante-se de pé, incline sua fronte, feche seus olhos, enquanto o irmão sola um hino, bem calmo, sem emoção, sem sentimentos, mas eu quero que você faça a tua oração e responda a minha pergunta para você mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Eu sou realmente este filho que serve esta mensagem, grande que serve nosso este Deus, Deus? e só o coro. Quem sou eu, Senhor? E Deus irá colocar em seu subconsciente, em sua memória, Ele vai ligar a tua memória. Ele vai fazer lembrar quem você é. Ele vai fazer você lembrar, vai fazer eu lembrar se eu estou sendo sincero com esta palavra, se eu estou sendo sincero nas minhas atitudes, se eu estou sendo sincero no que eu vivo e no que eu prego. Ele fará você lembrar disso. E ao mesmo tempo Ele trará uma cobrança em você e dirá: e por que você não ora mais? E por que você não busca mais? E por que você não levanta mais nas madrugadas para orar? E as mensagens empoeirando, a Bíblia empoeirando, e você não lê mais. Lembra-te de onde eu te tirei. Eu te tirei do pecado, eu te tirei da imundícia, eu te tirei das garras de Satanás, mas você está querendo voltar de novo lá. Então Ele vem com a sua palavra e diz: sai dela, povo meu. Sai desses pensamentos confusos, dessas atitudes confusas, que te deixa confuso e não sabe dizer quem você é. Você jovem não sabe dizer se é um cristão ou se é um mundano. Meu Deus, o tempo em que estamos vivendo não é mais tempo de saber ou de imaginar quem somos, é tempo de saber quem somos. Dá um problema, você murmura, dá um problema, você reclama, você começa a jogar tudo as culpas nas costas de Deus, mas lembre-se, Deus te tirou de lá, Ele permanece contigo. Nós é que temos esquecido de como é um verdadeiro culto, de como é uma verdadeira adoração. A alma de vocês, jovens, a alma de vocês, irmãos, vale um valor muito precioso. Dinheiro, prata, ouro não paga. Então volte ao original, volte à palavra de Deus, volte a ser um cristão verdadeiro e pare com essas tolices. Pare com essas coisas erradas. Sirva a Deus de todo o seu coração, e o altar está aqui aberto para você. Se você quer começar de novo nesta noite, eu te dou uma oportunidade. Tem alguém que gostaria de começar de novo hoje? Tem alguém que gostaria de iniciar o seu altar? Temos um irmão vindo à frente, está ele aqui.
Tem mais alguém que gostaria? Eu não quero insistir, mas se Deus falou contigo e você tem esquecido de quem realmente você é, você tem esquecido de quem realmente você foi, eis a oportunidade para você ter um novo relacionamento com Cristo Jesus nesta noite e voltar a ter uma experiência pessoal com Ele. Parar de ser menino, parar de ser menina e realmente se aprofundar na presença de Deus. Deus sabe se eu e você somos sinceros. Deus conhece nosso coração. Nada podemos esconder dos olhos de Deus. Tudo está nu e patente diante daquele que havemos de tratar um dia. Você, mocinha, que tem vergonha de Deus, Deus se envergonhará de você naquele dia. Você, jovenzinho, que tem vergonha de se posicionar como um cristão, Deus se envergonhará de você naquele grande dia. Você aí que está vivendo em pecado e está realmente com amnésia espiritual e não sabe mais quem você é e nem para onde vai, há uma oportunidade nesta noite. Aleluias, temos muitos irmãos aqui na frente. Enquanto eu chamo o irmão Cláudio, o irmão William e o irmão Lutero, vamos orar por esses irmãos que estão aqui na frente. E você, igreja, se você acha que está certo com Deus, então você pode orar pelo seu irmão. É isso que a Bíblia nos ensina. Levante suas mãos para cá e vamos orar por esses irmãos aqui. E se haver mais alguém, não deixe a oportunidade passar. Hoje pode ser a tua oportunidade de você perder esse espírito de prostituição, perder esse espírito de imundícia que está te assolando. Não perca a oportunidade. Aleluias, aleluias, levante suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Há mais irmãos chegando, isso é precioso, aleluias. Isso é porque eles estão lembrando de que eles vieram de um berço cristão e eles são filhos e filhas de Deus. Aleluias. Há mais irmãos vindo, glória a Deus, aleluias. Livre desse pecado, você que está em pecado, livre-se dele. Um pastor não pode fazer isso, uma igreja não pode fazer isso, mas há um Deus do céu nesta noite que pode fazer essas coisas, que está com sua mão de misericórdia estendida sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Lembre de quem você era. Lembre de quem você é. Oh, aleluias. Aleluias. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Hoje no seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Doce Espírito, como eu te amo, és meu amigo.
conhecer o que acontece dentro de mim. Toda essa vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que o meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Ama-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Eu sei que a vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que eu louvaria assim em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer.
Aleluias, louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus por tudo, irmãos. Oração em favor da irmã Edith e do irmão Paulo. Oração em favor do Vitor Moraes, Janete da Silva, Fernando, Gustavo, Samuel e em favor dos jovens. Irmão Mauri pede oração por Luiz Carlos, seu sobrinho, em Novo Hamburgo. Irmã Emília pede oração por sua família. Irmão Assis pede oração por Daniela, que está com depressão. Oração por Etelvina, que está com câncer. Para Deus, esse câncer não é nada. Essas enfermidades não são nadas diante deste Deus tão grande. Enquanto o irmão Sola somente crê, irmão, levante suas mãos para cá, irmãos. Eles não têm chegado diante de um homem, esses pedidos têm chegado diante de Deus, o Deus do qual nós pregamos hoje à noite, pregamos todo final de semana, e é o Deus que cura, que liberta, que transforma. Querido Deus e eterno Pai, aqui tem chegado estes pedidos de oração, Senhor, e há essas necessidades, Senhor, do qual nós não conseguimos supri-las, mas nós cremos num Deus que pode suprir as necessidades, Pai. E há aqui pessoas com enfermidades como câncer, enfermidades como estão ali no hospital, nós não sabemos o que realmente eles têm. Essas pessoas que estão com depressão, nós invocamos o nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que a partir de agora, toda depressão, todo câncer, toda enfermidade seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós te excomungamos, Satanás, saia destas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que elas sejam abençoadas e alcancem a sua vitória, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém, amém e amém. Quer dizer, assim seja, assim seja, assim seja. Aleluias. Glórias a Deus. Minha mãe estava com câncer já avançado, então fez uma cirurgia do útero e trompas, retirando mais 15 ínquas, desculpa, irmã, então fez 5 radioterapia em Porto Alegre, e então voltou para a revisão e ver como seria as quimioterapias. O médico disse: tenho uma notícia boa para te dar. Quem gosta de notícia boa? Esse câncer não é nada. Tenho uma notícia boa para te dar. Você está curada em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A irmã Lourdes. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja Ele. Ele seja adorado. Ele seja exaltado. Ele seja engrandecido. As suas maravilhas estão no nosso meio. A irmã Lourdes ali, né, de Liberato Salzano, ontem ela estava testemunhando isso para nós ali. Ela disse: eu fui lá diagnosticada com câncer, fiz isso e fiz aquilo, mas o próprio médico teve que dizer que eu fui curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Abrace seu irmão, regozijando por esse Deus maravilhoso, enquanto o irmão canta. Muitas vezes você pensa que está tudo acabado, pois ninguém tem lhe ajudar, e pra você tudo terminou. Não é verdade. Tem um anjo do teu lado,
que do céu foi enviado só para ser seu protetor. Clame o sangue, clame o sangue, sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o sangue de Jesus me derramou ali na cruz, já venceu para sempre o inimigo. Clame o sangue, clame o sangue, sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue, clame o sangue, sangue de Jesus tem poder. Já está chegando o dia do juízo final. Satanás está furioso, mas isso é normal, porque ele sabe que os salvos com Cristo vão subir, e por isso faz de tudo pra querer nos impedir. Clame o sangue, clame o sangue.